Jesus eu canto mais. Oh, eu agora digo, sou feliz. Jesus é a minha paz. Oh, Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Meus irmãos, o pedal hoje está sendo num local um pouco distante. Estou aqui na cidade de Macaíba, a cidade aqui vizinha à nossa cidade natal, num local realmente muito histórico, meus irmãos. Estou aqui no solar do Ferreiro Torto. Que maravilha, né, meus irmãos? Esse local tão histórico, né, para o Rio Grande do Norte, que talvez pouca gente conheça, né, a real história, tudo que aconteceu nesse local. Um local histórico, onde no século 17, meus irmãos, essas terras foram herdadas a um coronel português, que agora não me vem o nome dele na lembrança. Como vocês sabem, eu faço esses meus vídeos aqui de cabeça, né? Então eu olho a história, conheço um pouco, né, de muito tempo, mas nem todas as informações a gente vai poder dar. Mas eu espero que o pouco que eu passar aqui para vocês tenham um pouco da noção da importância desse lugar para o Rio Grande do Norte. Aqui, meus irmãos, no século 17, foi instalado o engenho Potengi. Sobremodo que o rio Potengi, ele passa logo ali atrás, meus irmãos. Logo ali atrás, o rio Potengi, ele faz caminhada até a sua foz, que justamente é na nossa cidade natal. Então, meus irmãos, no século 17, um corsário português comprou essas terras, fez a morada, ele e toda a sua família, né?
suas filhas, né? Essa história é muito contada. Se vocês querem saber mais, procure só buscar a história do Solar Ferreiro Torto, aqui em Macaíba. E lá vai estar contando tudo. Mas eu vou adiantar um pouco aqui do que realmente eu conheço. Então, meus amados, foi numa época de muita dificuldade. Esse português tinha grandes valores, era um homem de negócios. E ele comprou essas terras. E fez aqui, fundou aqui um engenho Potengi. Logicamente, trazendo para o seu trabalho a força braçal dos escravos, né? Porque aqui foi uma casa de engenho, né? Nesse local aqui ficava a casa do barão, né? Que não é essa casa que vocês estão vendo aqui hoje. A casa mesmo era outra casa, ela foi derrubada e depois essa aqui foi construída. Porém com os mesmos detalhes arquitetônicos, né? Europeus, como vocês podem ver. É uma casa que frondosa. São 2 pavimentos que nós temos lá dentro, né? Inclusive lá dentro, ela é toda original. Até o piso dela é original. Porém, ela foi reformada. Olha que interessante. As árvores passando uma na outra, elas ficam rangendo. Eu não sei se deu para os irmãos aí ouvir, mas eu já ouvi pela 3ª vez aqui o som das árvores. Olha só. Então, meus irmãos, como eu estou dizendo, aqui foi uma casa de engenho. E viviam escravos aqui. Escravos africanos, né? E aqui, meus irmãos, como curiosidade desse local, eu acho que vocês conseguem ver aquelas paredes ali, né? Que ainda estão em pé ainda, né? As fundações, meus irmãos, aqui, ó. Certo? Ainda tem aqui essas máquinas de engenho de açúcar, né? Então isso quer dizer, com certeza, que esse local aqui, ele ainda é original da época. Por quê? Aqui nesse local existia uma senzala, onde os negros ficavam, os escravos, né? Então era aqui que eles moravam. E consequentemente, a casa do patrão, do barão, como se diz, e o engenho era mais ali na frente, né? Onde hoje está o Ferreiro Torto. Então, meus irmãos, esse barão, ele tinha uma força braçal aqui de vários escravos. Porém, conta a história que uma noite, na época da colonização da nossa cidade, né? Aqui ainda era tudo muito rústico, vamos dizer assim. Um dia, quando os holandeses invadiram aqui as nossas terras, né? E eles chegaram aqui realmente para dominar. E onde eles chegavam, meus irmãos, eles iam fazendo justiça. Da maneira deles, exterminando, né, os locais, quem estava no local. É tanto que temos também como história, né? Quando eles invadiram pelas praias do litoral sul, ali em Barra do Cunhaú, né? Houve uma grande chacina lá de cristãos, né? Que estavam professando a fé católica, né? E aqui também, em Uruaçu, né? Que logo aqui atrás, também aconteceu uma grande chacina. E como não poderia deixar de ser, meus irmãos, aqui nesse local que é o Ferreiro Torto, aqui também houve uma grande chacina, meus irmãos. Foram mortos para mais de 20 pessoas, 30 pessoas. No momento eu não estou lembrando exatamente a quantidade de vítimas que tiveram aqui nesse local. Porque os holandeses, eles eram calvinistas e eles não aceitavam outro tipo de religião. Então eles vieram aqui, meus irmãos, numa madrugada, certo? Juntamente com índios, né? Que praticamente estavam trabalhando a serviço deles. E eles assassinaram todas as pessoas que estavam aqui nesse local. Inclusive o barão, a sua esposa, as suas filhas, todos foram assassinados, meus irmãos. Assassinados a sangue frio, né? Essa história é muito difundida aqui em Macaíba, porque realmente foi um evento assim catastrófico, né?
uma família, juntamente com todos os seus escravos, perder a vida dessa maneira. Então, meus irmãos, a história foi se passando, os anos foram se passando. Depois, essas terras aqui foram compradas por outros donos, não é isso? E os anos foram se passando, os séculos foram se passando, até os dias de hoje. E aqui também morou, como uma das suas últimas consignatárias, Amélia Duarte Machado, uma mulher que teve uma grande história na cidade de Natal, que todos conhecemos como a Viúva Machado. E se vocês procurarem aí na internet, no Google, vão conhecer um pouco da história dessa grande mulher. Então também ela morou aqui, ela foi a última consignatária dessa casa, Dona Amélia Duarte Machado, certo? E para terminar esse meu vídeo, não poderia deixar de relembrar, né? Esse grande homem, que ele é aqui natural de Macaíba, né? Augusto Severo, um dos pioneiros da aviação, né? Ele fazia voos de balão, né? Ele fazia voos, ele morou muitos anos na França, né? Era aqui de Macaíba. E ele morreu justamente no acidente de um dirigível que ele estava voando. Esse dirigível, ele se incendiou no ar, levando assim a vida desse grande potiguar, né? Esse grande macaibense, que foi Augusto Severo. E essa lápide que vocês estão vendo aqui, ela é original da época que ele foi sepultado, meus irmãos. Isso aqui não foi feito há pouco tempo, não. Essa lápide, do jeito que vocês estão vendo aqui, ela estava no Rio de Janeiro. Isso mesmo, ela estava no Rio de Janeiro. E o governo do Rio Grande do Norte brigou muitos anos para ter de volta os restos mortais dele, né? E foi conseguido isso, né? E tanto voltou a lápide, como também os seus restos mortais, que hoje se encontram numa urna que está lá dentro do Ferreiro Torto, do Solar Ferreiro Torto. Então aqui vocês estão vendo a lápide original, né? Do túmulo de Augusto Severo. E lá dentro do Ferreiro Torto tem uma urna, né? Toda adornada, eu cheguei a ver até em matérias, não a vi pessoalmente ainda. Que pena que hoje o solar está fechado, não dá para eu trazer essas imagens para vocês. Mas eu já deixo aqui, existe a urna, né? Onde estão os restos mortais dele, foram trazidas de volta para Macaíba, de volta para o Rio Grande do Norte. Apesar de ele ser um homem do mundo, né? Um homem muito importante na sua época, mas ele é potiguar. Então, como potiguar, ele teria que voltar para a sua terra. E hoje os seus restos mortais se encontram aqui no Ferreiro Torto, tá ok? E aqui está a lápide, né? Original, onde ele foi sepultado. Então, meus amados, o vídeo foi esse. Eu espero ter explicado algumas coisas, que os irmãos tenham compreendido a mensagem. Macaíba fica perto de Natal, entendeu? É a cidade circunvizinha de Natal. E eu convido vocês aqui para vir conhecer esse lugar, para conhecer a história desse lugar, se deleitar aqui, né? É um lugar, é muito aprazível, como vocês podem ver, muita vegetação, muita área verde. Ali na frente vocês podem ver também a estátua do escravo, né? Em homenagem, né? Como aqui foi uma casa de engenho, né? Era uma senzala. Então, nos anos 80 foi feita aquela homenagem aos escravos, né? Que viveram aqui e também perderam a vida aqui. Fica aqui meu grande abraço, meu grande apreço. Quero agradecer a vocês, os irmãos que acompanham meus vídeos, que gostam dos meus conteúdos. Estarei sempre por aqui, meus irmãos, fazendo vídeos, buscando a história da nossa cidade de Natal, lugares do Rio Grande do Norte, onde eu possa chegar na minha bicicleta, na minha bike, para fazer esses vídeos para você, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez e fiquem na paz do Senhor. Amém? Vou deixar mais vocês aí um pouquinho com a vista do Ferreiro Torto.